Na noite de 10 de setembro de 2021, Érica Nogueira, de 30 anos, acreditava que teria apenas uma conversa difícil com o marido em seu apartamento em Manaus. Ele prometeu que seria um diálogo calmo sobre o casamento. Horas depois, ela estava morta, vítima de um único disparo. A primeira versão, contada por seu marido, um policial militar, era de que Érica havia tirado a própria vida. Para as autoridades, o caso parecia um trágico acidente ou um ato de desespero. Para a família, a história não fazia sentido, até que um pequeno detalhe na blusa da vítima e uma marca de queimadura no sofá revelaram uma verdade silenciosa, contradizendo tudo. Esta é a investigação completa que desvendou a farsa por trás do que realmente aconteceu com Érica Nogueira em uma noite onde a verdade estava escondida na trajetória de uma única bala. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Em setembro de 2021, na cidade de Manaus, Érica Nogueira, de 30 anos, recebeu um convite do marido. Marcos Nogueira, um soldado da Polícia Militar de 33 anos, propôs uma conversa. O objetivo, segundo ele, era acertar os problemas do casamento. A conversa aconteceria no apartamento onde moravam, localizado em um conjunto habitacional na zona norte da cidade. Érica era atendente de farmácia e mãe de um menino de 6 anos. Pessoas próximas a descreviam como uma mulher dedicada à família, que buscava evitar conflitos. O relacionamento do casal estava em crise. Colegas de trabalho de Érica relataram que ela estava visivelmente cansada das discussões constantes com o marido. Ela já havia comentado com amigas sobre a possibilidade de uma separação, mas expressava medo da reação dele. Apesar da tensão, a promessa era de um diálogo calmo. A proposta parecia ser uma tentativa de resolver a situação de forma pacífica. Érica aceitou o encontro, acreditando que seria apenas uma conversa difícil dentro de sua própria casa. O apartamento era pequeno, com uma sala estreita, um sofá de 2 lugares e uma janela voltada para o pátio do condomínio. Era um cenário doméstico comum. Nada indicava o que estava por vir. Horas mais tarde, dentro daquele mesmo apartamento, Érica Nogueira estava morta. A causa da morte foi um único disparo de arma de fogo. Naquela noite, a discussão no apartamento foi ouvida por vizinhos. Depois, um silêncio pesado se instalou, quebrado por um único disparo. Minutos após o tiro, Marcos Nogueira ligou para o número de emergência 190. Ele relatou ao operador que sua esposa havia pego sua arma de serviço. Na sua versão, Érica atirou contra si mesma em um suposto surto. As primeiras equipes a chegar ao local eram compostas por policiais militares, colegas de Marcos. Eles encontraram Érica caída no chão da sala, perto do sofá. Havia um ferimento de entrada no peito dela. A pistola do soldado estava no piso, próxima à mão da vítima. Com base no relato do marido e na disposição dos elementos na cena, o caso foi inicialmente registrado como um acidente ou suicídio. Esta foi a primeira versão oficial dos fatos. O crime ocorreu em Manaus, capital do estado do Amazonas. O apartamento do casal ficava em um conjunto habitacional na zona norte da cidade, uma área densamente povoada. Era um imóvel pequeno, com cômodos de dimensões modestas. A sala de estar, onde o corpo de Érica foi encontrado, era estreita. A mobília era simples: um sofá de 2 lugares, um rack com uma televisão e poucos objetos decorativos. Uma janela na sala dava vista para o pátio interno do condomínio, um espaço de circulação comum aos moradores. O fato aconteceu em setembro de 2021. O clima na região era quente e úmido, característico da Amazônia. Chuvas rápidas eram comuns durante a noite. Naquele período, a cidade de Manaus retomava uma rotina intensa. O trabalho e o retorno às aulas presenciais marcavam o dia a dia da população. A violência, portanto, se inseriu em um cenário de normalidade. A tragédia se desenrolou em um ambiente familiar, dentro de uma rotina que parecia comum para milhares de outras pessoas. A investigação logo revelou que a versão de um ato impulsivo não se sustentava. O casamento de Érica e Marcos estava em crise. A informação foi confirmada por múltiplas fontes próximas à vítima.
Um mês antes de sua morte, em agosto de 2021, Érica confidenciou a amigas que planejava se separar. Ela afirmou que o relacionamento havia se tornado insustentável. Contudo, ela também expressou um sentimento claro: medo. Tinha receio de como o marido, um policial militar treinado e armado, reagiria à notícia do fim do casamento. O desgaste da relação também era percebido no ambiente de trabalho de Érica. Na farmácia onde era atendente, colegas notavam seu cansaço emocional. Ela não escondia que as discussões com Marcos eram constantes e exaustivas. O ambiente doméstico, que deveria ser um local de segurança, havia se tornado uma fonte de estresse permanente. Esses relatos, colhidos pela polícia nos dias seguintes ao crime, começaram a construir um novo cenário para os investigadores. A narrativa de um suicídio repentino, motivado por um surto inexplicável, perdia força a cada novo depoimento. Havia um histórico de conflito, um desejo de separação por parte da vítima e um medo documentado da reação do suspeito. A tensão dentro do pequeno apartamento não começou naquela noite. Ela já existia há meses. A equipe de perícia técnica chegou ao apartamento. A investigação foi liderada pela delegada Ana Paula Sarmento, que determinou que cada detalhe da cena fosse analisado com rigor. Nenhuma hipótese seria descartada sem uma análise completa das evidências disponíveis. O foco inicial dos peritos foi o corpo de Érica Nogueira e as circunstâncias imediatas de sua morte. Durante o exame do ferimento, um detalhe na blusa da vítima chamou a atenção dos especialistas. O orifício causado pelo projétil no tecido era visivelmente menor do que o ferimento de entrada na pele. Ao redor do buraco na blusa havia uma marca circular e escurecida. Os peritos identificaram a marca como um anel de esfumaçamento. Essa marca é formada por resíduos de pólvora e fumaça expelidos pelo cano da arma no momento do disparo. Sua presença e nitidez indicavam que o tiro foi efetuado a uma distância muito curta. A forma regular do anel sugeria um disparo encostado, ou seja, com o cano da arma pressionado diretamente contra o tecido antes de atingir o corpo. Essa evidência física inicial já criava uma inconsistência com a versão de suicídio apresentada por Marcos. A posição e a natureza do ferimento não pareciam compatíveis com um ato auto-infligido nas circunstâncias que ele havia descrito. Aquele pequeno detalhe na blusa de Érica foi o primeiro elemento concreto a questionar a narrativa oficial. A investigação, a partir daquele ponto, tomaria um novo rumo focado na ciência forense e não apenas no depoimento da única testemunha. A análise da perícia não se limitou ao corpo da vítima. Os investigadores examinaram o sofá de 2 lugares, posicionado próximo aonde Érica foi encontrada. No encosto do móvel, eles notaram um detalhe crucial. Havia um círculo queimado irregular na espuma, logo atrás do local onde o corpo estava posicionado. A marca era compatível com o cano de uma arma de fogo pressionado contra o material. A queimadura no sofá se alinhava perfeitamente com o ferimento no peito de Érica. Isso indicava uma trajetória de disparo quase horizontal. A evidência sugeria que a arma foi pressionada primeiro contra o sofá e, em seguida, disparada através dele, atingindo a vítima. Esta descoberta reforçava a teoria do disparo encostado, mas adicionava um novo elemento: a barreira do sofá. A combinação do anel de esfumaçamento na blusa com a queimadura na espuma tornava a versão de suicídio ainda menos provável. A cena do crime começava a contar uma história diferente daquela relatada por Marcos Nogueira. O sofá em silêncio se tornava uma testemunha fundamental. As evidências físicas coletadas no apartamento já contradiziam a versão de suicídio. A perícia apontava para uma cena manipulada, mas a polícia precisava de mais elementos para confirmar a suspeita. A investigação se expandiu para o conjunto habitacional, em busca de testemunhas que pudessem ter visto ou ouvido algo na noite do crime. Foi então que uma vizinha, chamada Cíntia, se apresentou para depor. Ela morava em um apartamento próximo o suficiente para ouvir os ruídos vindos da residência do casal. Cíntia relatou aos investigadores que naquela noite ouviu uma discussão acalorada entre Érica e Marcos.
Segundo ela, a briga foi intensa e durou vários minutos antes do silêncio que antecedeu o disparo. O depoimento de Cíntia, contudo, continha uma informação decisiva. Pouco antes de ouvir o tiro, ela conseguiu distinguir uma frase específica, dita por uma voz masculina. As palavras foram claras e diretas. O homem disse: "Se você me deixar, acaba aqui mesmo." Esta declaração foi um ponto de virada na investigação. A frase não era apenas parte de uma discussão, mas uma ameaça explícita. Ela conectava diretamente o conflito do casal, motivado pela iminente separação, a um desfecho violento. O depoimento da vizinha forneceu o contexto que faltava às provas físicas. A narrativa de um surto imprevisível de Érica, apresentada por Marcos Nogueira, foi invalidada por essa testemunha auditiva. O que aconteceu no apartamento não foi um ato de desespero da vítima, mas o cumprimento de uma ameaça. As evidências físicas e o depoimento da testemunha foram enviados para análise técnica. A investigação entrou em uma fase científica, onde os detalhes seriam examinados em laboratório. O perito balístico Roberto Sá foi designado para conduzir os testes e elaborar o laudo final sobre o disparo. O seu trabalho seria crucial para transformar as suspeitas em fatos concretos. O primeiro ponto analisado foi a trajetória da bala. O laudo de Roberto Sá confirmou a informação inicial da perícia no local. O projétil seguiu um caminho quase horizontal, atravessando o encosto do sofá antes de atingir o peito de Érica. Essa trajetória era incompatível com a versão de suicídio. Para uma pessoa sentada, seria extremamente difícil posicionar a arma de forma a produzir aquele ângulo de disparo. A ciência demonstrava que o tiro foi efetuado por alguém em pé ou posicionado de frente para a vítima. O segundo ponto da análise foi o exame de resíduos de pólvora, conhecido como GSR. Amostras foram coletadas das mãos de Marcos Nogueira e de Érica. O resultado foi decisivo. Resíduos foram encontrados em ambos, mas a concentração era drasticamente diferente. A quantidade de partículas de pólvora na mão direita de Marcos era muito maior do que a encontrada na mão da vítima. A conclusão técnica era clara. A pessoa que empunhou e disparou a arma foi Marcos Nogueira. A pequena quantidade de resíduo na mão de Érica era consistente com a proximidade do disparo ou com uma possível contaminação da cena. O laudo balístico não deixava margem para dúvidas. A ciência havia desmentido a versão do suspeito. Com as evidências físicas e o depoimento da vizinha, a polícia ampliou o escopo da investigação para incluir a família da vítima. O depoimento da mãe de Érica, Dona Lourdes Nogueira, tornou-se uma peça central para entender o contexto do crime. Em sua declaração oficial, ela relatou um histórico de comportamento controlador por parte do genro. Dona Lourdes descreveu aos investigadores as ameaças veladas que Marcos Nogueira fazia a Érica. Segundo ela, não eram ameaças diretas de morte, mas insinuações constantes sobre as consequências de uma possível separação. As frases sugeriam que Érica não conseguiria viver sem ele, ou que ele não permitiria que ela seguisse em frente. As ameaças se intensificavam sempre que o assunto do divórcio era mencionado no círculo familiar. O relato de Dona Lourdes confirmou o que Érica já havia confidenciado a amigas meses antes. O medo que a vítima sentia não era uma suposição. Tinha base em um padrão de intimidação contínuo, observado por quem estava mais próximo. O depoimento da mãe forneceu à investigação um histórico concreto de abuso psicológico e controle. A violência que resultou na morte de Érica não foi um evento isolado. Era a consequência de um padrão de comportamento que já existia e que a família conhecia. Aquele testemunho formalizou a motivação do crime, ligando o desejo de separação da vítima à reação violenta do marido. A soma das evidências formou um conjunto coeso contra a versão do suspeito. A investigação policial, liderada pela delegada Ana Paula Sarmento, havia reunido provas físicas, periciais e testemunhais. Cada novo elemento invalidava a narrativa de suicídio ou acidente apresentada por Marcos Nogueira na noite do crime. O anel de esfumaçamento na blusa de Érica e a marca de queimadura no sofá indicavam um disparo encostado,
feito em uma trajetória horizontal. O laudo balístico confirmou essa trajetória, tornando a hipótese de um tiro auto-infligido cientificamente improvável. O exame de resíduos de pólvora foi ainda mais direto. A mão de Marcos Nogueira continha uma quantidade de partículas muito superior à da vítima, indicando que ele havia disparado a arma. O depoimento da vizinha Cíntia forneceu o contexto da ameaça direta, minutos antes do disparo. O relato da mãe de Érica, Dona Lourdes, estabeleceu um histórico de controle e intimidação. Diante desse quadro, a versão de Marcos Nogueira desmoronou completamente. Não era mais uma questão de dúvida, mas de comprovação. A polícia concluiu que a cena do crime havia sido manipulada para simular um suicídio e ocultar um homicídio. Com base no relatório final da investigação, as autoridades tomaram as medidas legais imediatas. Marcos Nogueira foi oficialmente afastado de suas funções como soldado da Polícia Militar do Amazonas. Em seguida, o Poder Judiciário acatou o pedido da polícia e decretou sua prisão preventiva. A justificativa era o risco de fuga, a possibilidade de interferência na investigação e a gravidade do crime. Aquele foi o momento da reviravolta oficial no caso. Marcos Nogueira deixou de ser tratado como testemunha ou como um marido enlutado. Ele passou a ser formalmente o principal suspeito pela morte de sua esposa Érica. A investigação agora se concentrava em preparar a denúncia formal contra ele, dando início ao processo judicial que o levaria a julgamento. Com a conclusão do inquérito policial, o caso foi encaminhado ao Ministério Público do Amazonas. Os promotores de justiça analisaram o conjunto de provas reunido pela delegada Ana Paula Sarmento e sua equipe. O laudo balístico, os exames de resíduos de pólvora, os depoimentos de testemunhas e a análise da cena do crime formaram a base para a acusação formal. A denúncia foi apresentada contra Marcos Nogueira. Ele foi acusado de feminicídio, um crime de homicídio cometido contra uma mulher por razões da condição de sexo feminino, geralmente em um contexto de violência doméstica e familiar. A acusação, no entanto, foi além. O Ministério Público incluiu qualificadoras que tornavam o ato ainda mais grave perante a lei. A primeira qualificadora foi o uso da arma de serviço da Polícia Militar. O fato de Marcos ter utilizado o armamento fornecido pelo Estado para cometer um crime dentro de sua própria casa foi considerado um abuso de poder e de confiança. A arma, que deveria servir à proteção da sociedade, foi o instrumento para a morte de sua esposa. A segunda qualificadora foi a tentativa de ocultar o crime. A denúncia destacou que Marcos Nogueira manipulou a cena do crime para simular um suicídio. Ele posicionou a arma perto da mão de Érica e forneceu um relato falso aos primeiros policiais que chegaram ao local, seus próprios colegas de corporação. Essa ação foi classificada como um recurso que dificultou a defesa da vítima, pois ela já estava morta e não podia contestar a versão apresentada. A denúncia do Ministério Público foi aceita pelo Poder Judiciário. Com isso, Marcos Nogueira se tornou réu no processo criminal. A batalha legal pela sua condenação ou absolvição seria travada no tribunal do júri, onde as evidências científicas e os testemunhos seriam apresentados a um conselho de sentença formado por cidadãos comuns. O processo judicial estava oficialmente iniciado. O processo contra Marcos Nogueira avançou para o tribunal do júri. O julgamento ocorreu em Manaus, onde um conselho de sentença, formado por 7 cidadãos, foi encarregado de decidir o destino do réu. Durante os dias de deliberação, a promotoria e a defesa apresentaram suas testemunhas e argumentos. O momento decisivo do julgamento, no entanto, foi o depoimento do perito balístico Roberto Sá. Convocado pela acusação, Roberto Sá foi ao tribunal para explicar as evidências técnicas de forma acessível aos jurados. Ele não apresentou opiniões, apenas os resultados dos laudos periciais. Seu depoimento foi metódico e direto. Primeiro, ele detalhou o significado do anel de esfumaçamento encontrado na blusa de Érica. Explicou que a presença concentrada de resíduos de pólvora indicava um disparo efetuado com o cano da arma encostado ou a poucos centímetros do tecido. Em seguida, o perito apresentou as fotografias da espuma do sofá.
A imagem mostrava a marca de queimadura circular, perfeitamente alinhada com o ferimento no corpo da vítima. Roberto Sá demonstrou ao júri que o projétil havia atravessado o encosto do sofá antes de atingir Érica. A evidência indicava que a vítima estava pressionada contra o móvel no momento do disparo. O ponto final de seu testemunho foi a análise da trajetória da bala. O laudo apontava uma linha de tiro quase horizontal. O perito usou diagramas para ilustrar que essa trajetória era incompatível com a ação de uma pessoa sentada, pegando uma arma no chão e atirando contra o próprio peito. A mecânica do movimento necessário para tal ato não correspondia à trajetória encontrada. A ciência, segundo ele, contradizia a versão do réu. O testemunho de Roberto Sá transformou dados técnicos complexos em fatos compreensíveis. A defesa de Marcos Nogueira não apresentou uma contraprova pericial capaz de refutar as conclusões do laudo. As evidências foram apresentadas de forma clara, objetiva e sequencial. Para o conselho de sentença, a ciência havia fornecido a prova final. A versão de suicídio foi desmentida não por interpretações, mas por fatos mensuráveis e irrefutáveis. Aquele depoimento foi decisivo para a formação da convicção dos jurados. Após a apresentação das alegações finais pela acusação e pela defesa, o julgamento de Marcos Nogueira chegou à sua fase decisiva. O conselho de sentença, composto por 7 cidadãos, foi encaminhado para a sala secreta para deliberar. A responsabilidade dos jurados era analisar o conjunto de evidências apresentado ao longo dos dias. De um lado, estavam os laudos periciais, as fotografias da cena do crime, o depoimento da testemunha auditiva e o histórico de ameaças relatado pela família. Do outro, a negativa do réu e a sustentação da versão inicial de suicídio. A deliberação durou horas. Dentro da sala, os jurados revisaram os fatos e os argumentos. A ciência forense, explicada de forma metódica pelo perito balístico, pesava contra a narrativa do acusado. As provas físicas, como o anel de esfumaçamento na blusa e a marca de queimadura no sofá, eram elementos concretos que precisavam ser confrontados com a palavra do réu. O retorno do júri ao plenário interrompeu a espera no tribunal. O oficial de justiça anunciou que o conselho de sentença havia chegado a uma decisão unânime. O silêncio tomou conta do ambiente, enquanto o juiz recebia o documento com o veredito. A leitura foi feita de forma solene e direta. Marcos Nogueira foi considerado culpado pelo crime de feminicídio. Os jurados reconheceram as qualificadoras apresentadas pelo Ministério Público, o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima por meio da simulação de um suicídio e o fato de o crime ter sido cometido em um contexto de violência doméstica e familiar. A sentença foi proferida em seguida. Com base na decisão do júri, o juiz condenou Marcos Nogueira a uma longa pena de reclusão em regime fechado. A família de Érica Nogueira, que acompanhou todo o julgamento, recebeu o resultado em silêncio. O réu ouviu a sentença sem demonstrar reação visível e foi imediatamente conduzido para fora do tribunal por agentes penitenciários. O veredito representou a validação legal das provas técnicas e testemunhais. A justiça formalizou que a investigação policial já havia concluído. A morte de Érica Nogueira não foi um acidente nem um ato de desespero, mas um crime executado por seu marido. A condenação encerrou a linha do tempo processual do caso, que começou naquela noite de setembro de 2021 e encontrou sua resolução final nos tribunais, anos depois. A condenação de Marcos Nogueira encerrou o processo judicial. O impacto do crime, no entanto, estava apenas começando a se manifestar fora do tribunal. O caso de Érica Nogueira repercutiu intensamente na cidade de Manaus, gerando um debate público sobre a violência doméstica em lares de agentes de segurança. A resolução legal não silenciou o eco do disparo. Movimentos de defesa dos direitos das mulheres organizaram protestos e manifestações. A principal pauta era a exigência de investigações mais rigorosas e transparentes em mortes de mulheres, onde o suspeito era um agente público. Os grupos argumentavam que a versão inicial de suicídio, prontamente aceita pelos primeiros policiais na cena do crime, revelava uma tendência de corporativismo
que poderia proteger agressores dentro das forças de segurança. A desconfiança sobre a imparcialidade do sistema foi publicamente questionada. O caso expôs uma vulnerabilidade específica, a de mulheres que vivem com homens armados pelo Estado. A arma de serviço, um instrumento de proteção para a sociedade, tornava-se um fator de risco dentro de casa. A discussão se aprofundou na complexidade do tema. Muitas companheiras de policiais relataram, em canais de apoio e de forma anônima, o medo constante em que viviam. O receio não era apenas da violência física, mas também da dificuldade em denunciar. Havia a vergonha e a percepção de que uma denúncia contra um policial não seria tratada com a devida seriedade por seus próprios colegas. O crime contra Érica tornou-se um símbolo dessa dinâmica. A tentativa de Marcos Nogueira de usar sua posição para forjar uma cena de suicídio foi vista como um exemplo claro do abuso de poder que pode ocorrer no ambiente doméstico. O debate público, portanto, não se limitou a discutir a violência de gênero. Ele passou a questionar a fiscalização e o controle de armas de fogo em posse de agentes fora do horário de serviço, especialmente aqueles com histórico de comportamento agressivo ou instabilidade emocional. O eco daquele único disparo levantou questões sobre a segurança dentro dos lares, daqueles que deveriam garantir a segurança de todos. O caso de Érica Nogueira gerou consequências institucionais diretas. A condenação de um de seus próprios membros por feminicídio, com o uso de uma arma da corporação, expôs uma falha sistêmica. Em resposta, o comando da Polícia Militar do Amazonas iniciou uma revisão de seus protocolos internos. As novas diretrizes focaram no acompanhamento de policiais envolvidos em ocorrências de violência doméstica. O porte e a posse de armas de serviço por agentes com histórico de comportamento agressivo passaram a ser reavaliados com maior rigor. O objetivo era prevenir que o instrumento de trabalho do Estado se tornasse uma arma contra a própria família do agente. O impacto também alcançou a sociedade civil. O debate público sobre a vulnerabilidade de mulheres em relacionamentos com agentes armados ganhou força. Como resultado, grupos de apoio foram criados com um foco específico: atender companheiras de agentes de segurança. Essas iniciativas buscaram oferecer um espaço seguro para denúncias, orientação jurídica e apoio psicológico. O objetivo era quebrar o ciclo de silêncio, frequentemente alimentado pelo medo e pela percepção de que o agressor estava protegido por sua posição de autoridade. Os canais de denúncia foram reforçados e campanhas de conscientização passaram a abordar diretamente essa realidade. A morte de Érica Nogueira tornou-se um caso de referência, um exemplo de como a ciência forense e a insistência em uma investigação detalhada podem desconstruir uma narrativa falsa. O crime deixou um questionamento permanente para as autoridades e para a sociedade. Quantas outras mortes de mulheres inicialmente classificadas como acidentes com arma ou suicídios poderiam esconder histórias semelhantes? O único tiro que matou Érica provou que a verdade por vezes não está na primeira versão dos fatos. Ela precisa ser buscada nos detalhes, nas evidências e nas vozes que se recusam a ser silenciadas.